A empresa de educação, Cogna, reportou um lucro líquido de R$ 118.800.000 no segundo trimestre desse ano. O valor reverte um prejuízo registrado de R$ 8.300.000 registrado entre abril e junho do ano passado. Segundo a companhia, a expansão das receitas e geração de caixa livre justificam esse resultado. A receita líquida da Cogna cresceu 15,5% em relação ao segundo trimestre de 2024 para R$ 1.660.000.000. E a gente repercute esses números, como eu prometi antes do intervalo, com Roberto Valério, CEO da Cogna, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do CNN Money. Muito boa tarde ou boa noite, Roberto? Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. O prazer é nosso. Roberto, eu queria começar te perguntando exatamente sobre essa reversão desse resultado da empresa, né? Porque a gente tem agora um registro de um lucro líquido de 118,8 milhões entre abril e junho, revertendo um prejuízo de 8,3 milhões que tinha sido registrado nesse mesmo período do ano passado. O que explica um resultado tão diferente? O que a empresa modificou exatamente para ter essa possibilidade de uma reversão de um prejuízo de uma forma tão significativa? Bom, Vitor, desde a pandemia, na verdade desde 2021, né, durante o ano de 2020 e 2021, a gente começou um processo de reestruturação bastante grande dentro da Cogna. Então é um trabalho consistente, feito estruturalmente, que vem dando resultados crescentes a cada ano. Então no primeiro ano a gente recuperou rentabilidade, crescendo EBITDA, crescendo margem EBITDA. Logo depois a gente começou a crescer receita. Depois começamos a crescer geração de caixa e as coisas foram evoluindo até que chegamos agora nesse crescimento de lucro líquido. A gente já tinha apresentado um lucro líquido bastante contundente no fechamento de 2024. Então, o quarto trimestre de 2024 já foi muito bom, foi o nosso primeiro trimestre de lucro líquido. Depois tivemos lucro líquido também no primeiro trimestre desse ano e agora o segundo trimestre vem consolidar o que eu chamo de novo momento da empresa, que é um momento onde a gente já está no nível, né, de gerar resultados que não só cobrem todos os custos, as despesas, assim como cobre também toda a parte de despesa financeira, permitindo com que a gente tenha um lucro líquido bastante contundente. A gente está muito contente com o resultado desse trimestre, especialmente porque as 3 unidades de negócio foram muito bem. Então, eu queria, depois que você destrinchasse exatamente essas 3 unidades de negócio, que a gente avançasse nessa discussão, mas eu queria entender se esses números, né, como se trata de educação, eu queria entender exatamente esses aspectos que tangem a sazonalidade em relação a esses resultados, né? Você citou um resultado bastante positivo no último trimestre do ano passado, é isso? Perfeito. Eu queria entender o que explica, porque pensando em educação, né, Roberto, tem pelo menos um senso comum que a gente pensa muito em gasto no início do ano. Tá. Né? Com matrícula, evidentemente, com esse início, um planejamento maior. O que explica? Eu queria entender exatamente o peso da sazonalidade e esse resultado positivo num terceiro trimestre, né? Tá ótimo. Na verdade, assim, a gente tem 3 unidades de negócio. Então, a primeira unidade de negócio, a maior, que é a operação de ensino superior, que é a Croton, ela tem uma sazonalidade, como você bem comentou, ela é muito marcada no primeiro semestre, no primeiro trimestre do ano e no terceiro trimestre, ou seja, logo nos inícios de cada semestre, que é quando o aluno se matricula, se rematricula, então ele é muito forte. Só que a gente tem outros 2 negócios, né? A Vasta, que é o nosso negócio de soluções para escolas particulares, e a Saber, que é a nossa unidade de negócio de soluções para a educação básica, né, especialmente o mercado público, então é onde tem as nossas editoras, Saraiva, Ática, Scipione, que são marcas bastante conhecidas. Em geral, nesses 2 negócios, tanto as escolas quanto o governo, eles compram livros no quarto trimestre para que no primeiro trimestre o aluno já tenha os livros na escola, assim como as escolas particulares compram livros no final do quarto trimestre e no começo do primeiro trimestre para que em fevereiro os alunos tenham os seus materiais didáticos. Então veja que são 3 unidades de negócio com sazonalidades diferentes. Mas esse trimestre especificamente foi muito bom nas 3 unidades de negócio. Tanto Croton quanto Saber e Somos cresceram duplo dígito, né, do ponto de vista de receita. Algumas crescendo mais de 20%, como é o caso da Vasta. Então, foi um resultado onde coincidiu crescimentos contundentes nos 3 negócios. E é interessante você abordar, Roberto, esse período da pandemia, porque a gente acompanhou uma discussão bastante profunda, né, acerca do cenário educacional do Brasil como um todo, evidentemente também isso de forma global, mas pensando aqui no Brasil, há uma dificuldade muito grande de acesso, principalmente de alunos da rede pública, há uma dificuldade de acompanhamento das aulas, né, de muitas crianças, um momento bastante delicado do ponto de vista psicológico, enfim. Mas discutiu-se muito exatamente o papel da educação à distância, né, do EAD.
Queria entender como esse baque, é evidente, né, que foi a pandemia, impulsionou algum tipo de mudança no negócio, né, na Cogna, na forma que a Cogna faz o negócio e os desenvolvimentos de projetos envolvendo EAD. Eu queria entender exatamente isso, né? O quanto a empresa se adaptou e esses números hoje conseguem refletir isso ou não. Sim. Bom, a nossa empresa sempre foi híbrida, né? Aliás, nós fomos os pioneiros na educação à distância. A gente começou a oferecer educação à distância no ensino superior há mais de 20 anos, com a marca Unopar. Ainda naquele momento era transmissão via satélite, né? Porque a internet não era robusta no Brasil inteiro, então a transmissão via satélite era a única maneira de chegar nos rincões do Brasil. Então a gente já tinha muito essa experiência. Quando veio a pandemia, nossos alunos uma parte dos conteúdos já eram consumidos pela internet, né? Porque nesse momento, em 2020, a internet já era bem evoluída. O que aconteceu, que foi muito positivo, Vitor, é que as pessoas passaram a experimentar mais a educação à distância. Então, aconteceu de mais pessoas, naquele momento, todos os alunos de ensino superior consumindo educação à distância, os alunos de educação básica, através dos nossos sistemas de ensino, também tendo aulas em educação à distância. Então, teve um conhecimento e uma implantação de novas tecnologias que foi muito acelerada. E quando a gente junta isso ao fenômeno recente da inteligência artificial, né, ou seja, mais uma camada de experiência digital para os alunos, para os professores, onde os agentes de inteligência artificial têm um papel muito relevante, né, porque podem responder dúvidas, podem corrigir questões, corrigir relatórios muito rápidos e a qualquer momento do dia. Isso tem impulsionado com que as pessoas tenham essa experiência diferente. Muito do preconceito que existia no passado caiu por terra, porque percebemos que sim, é possível fazer educação de qualidade com a educação à distância, com o digital, mas especificamente, a gente acredita muito no híbrido. É muito importante ter uma mistura, né, um mix entre presencialidade, que é importante, que para as crianças especialmente permitem a sociabilidade, o desenvolvimento de soft skills, por exemplo, mas também a experiência digital, porque hoje os recursos são muito variados, né? E só para fazer o gancho no que você falou, acho que com essa cabeça de transformação digital, de implementação de tecnologias, a gente tem conseguido fazer grandes mudanças de processos, sistemas, implantação de inteligência artificial, e isso tem acelerado muito a nossa geração de caixa, né? Por isso que a gente apresentou nesse trimestre geração de caixa operacional crescente em mais de 200%, né? A gente saiu de 96 milhões de geração de caixa operacional pós-CAPEX no primeiro trimestre de 24 para 296 milhões. Então, um crescimento muito grande porque a tecnologia permite essa escala, permite atender com qualidade. Isso não impacta de maneira nenhuma a satisfação do cliente, porque o NPS dos alunos tem crescido também. Então, acho que a nossa grande habilidade nos últimos anos foi saber compor, melhorar a qualidade da educação, melhorar a experiência, usar a tecnologia e melhoria de processos para ganhar eficiência, porque, afinal de contas, o cliente, independente de ser um aluno que paga, né, do bolso a mensalidade, mas também uma escola, o governo, está sempre buscando eficiência e a gente trabalha para que isso seja possível. Acho que essa habilidade de compor todos esses elementos é que nos permitiram chegar nesse trimestre que foi tão positivo. Você citou um dado que, na verdade, até antecipa uma pergunta que eu vou te fazer, porque houve uma redução da dívida líquida, né, em 526 milhões de reais, se eu não estou enganado. E aí você disse que houve esse incremento do fluxo de caixa e algum tipo também de revisão de CAPEX? Não. É isso? Não, a gente tem historicamente mais ou menos um investimento de mais ou menos 400 milhões de reais de CAPEX por ano. É um investimento bastante contundente, né? São poucas as empresas que conseguem ter esse volume de investimento. Boa parte deles hoje, mais ou menos 70% disso é aplicado à tecnologia, muito nesses temas. 70%? Antigamente, o perfil era mais em investimentos em infraestrutura, em expansão de escolas, né? Quando nós tínhamos escola, ou expansão de universidades, construção de laboratórios. Mas como o nosso parque já está bastante desenvolvido de infraestrutura, a gente tem investido cada vez mais em tecnologia. E essa tecnologia habilita uma série de coisas, inclusive tecnologia que às vezes são desenvolvidas para o ensino superior, mas que depois são aplicadas para a educação básica, né? ou o contrário. Uma tecnologia que foi desenvolvida em uma unidade de negócios para uma marca específica, que depois é aplicada em outra marca. Como nós somos uma empresa, a gente, né, gosta de dizer que nós somos uma empresa de serviços de educação, porque a gente tem portfólio que vai dos 2 até os 100 anos, e não é brincadeira não. Por exemplo, a gente tem alunos que se matriculam no Red Balloon, que é uma franquia de escola de inglês que é do nosso portfólio, que podem se matricular com 2 anos, até pessoas que fazem pós-graduação numa das marcas nossas, por exemplo, a Anhanguera, com 60, 70 anos.
Então, a gente serve, inclusive, outras instituições de ensino, o Mackenzie, por exemplo, a pós-graduação digital, a gente que opera. Isso tudo usando essas competências, essas habilidades que às vezes são desenvolvidas para um negócio e aplicada em outras. Então, isso gera muita sinergia, muita oportunidade de ganho de escala e é isso que tem feito com que a gente gere mais caixa. E a geração de caixa final, né, eu falei da geração de caixa operacional, mas a geração de caixa líquida tem a ver exatamente com o ponto que você falou, a redução, toda essa geração de caixa operacional a gente tem dedicado para a redução da dívida. Então, reduzindo a dívida, obviamente a despesa financeira diminui e aí a geração de caixa livre aumenta. Então, claro que o resultado vem porque a operação está melhor e está gerando mais caixa, mas todo o trabalho de liability management que nosso time de finanças faz, tentando trocar linhas que às vezes, né, linhas de dívida que são mais caras e que são mais curtas por linhas mais longas e que são mais baratas, fazem com que nossa despesa financeira caia e isso bate direto na geração de caixa livre. E do ponto de vista de receita, seria com algum tipo de incremento, por exemplo, de alunos ou não? Sim. Ou elevação de custo, de mensalidade, por exemplo? Tem um pouco dos dois. Obviamente o mercado é bastante dinâmico, né? A gente consegue repassar um pouco de preço nos veteranos, porque eles já estão fidelizados, conhecem os nossos produtos, aí no caso do ensino superior, mas do ponto de vista de matrícula de calouros é um mercado bastante competitivo, tem várias ofertas, então essa na dinâmica do ensino superior. Já na educação básica, a gente olha, né, os custos de papel, impressão, para que a gente possa fazer reajustes de preços tanto de livros quanto de sistemas de ensino. Tem esse efeito que é importante, mas a nossa grande estratégia é conseguir crescer, às vezes, o portfólio de clientes, atender mais alunos, porque o ganho de escala é que nos gera margem. Né? Boa parte dos nossos custos são fixos. Quando eu trago mais clientes, e se eu consigo trazer mais clientes pagando um pouquinho mais, obviamente tudo isso vai para a lucratividade. Né? Muito interessante, Roberto. É uma pena que o nosso tempo aqui seja tão curto, que tinha uma série de outras perguntas a fazer mais aqui para você, mas agradeço muito pela disponibilidade. Conversei aqui com o Roberto Valério, que é CEO da Cogna. Agradeço muito pela sua disponibilidade, Roberto. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer. Não, o prazer é nosso. Obrigado.